viram, tem o capítulo no formato que é o livro mesmo, né, de como ele vai ser publicado. Ele é do tamanho daquele livro do William Douglas, mais ou menos, ali, né, com capa dura, costurado, aquele papel amarelado, né, mais grosso um pouquinho, tudo para facilitar a leitura, espaçamento entre as linhas, pula uma linha de parágrafo em parágrafo, e vai ter todo o conteúdo que tem nos cadernos e muito mais, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu entreguei para algumas pessoas a apostila número 6. Alguns receberam já, né, essa apostila. Alguns compraram a R$ 20, outros foram lá, nos ajudaram, né, no YouTube, comentando nossos vídeos. Mas, de toda forma, esse livro aqui é o conteúdo completo. Então, se você me perguntar assim, qual é a mentoria mais completa? É essa, tá? Então, por exemplo, o Túlio, além de fazer essa aqui em grupo, ele até ia ter uma aula ontem, né, sobre esse capítulo, sozinho, ele também comprou a aula particular do tratado, né? Então, ele, além de ter esse conteúdo individual, eu falei assim, não, Túlio, vamos fazer ela em grupo hoje, que aí a gente já pega junto o capítulo 3, né? Então, aí ele já vai estar um capítulo adiantado. É isso mesmo, Túlio? Isso mesmo, professor. Tá. Então, essa é a melhor mentoria de todas. Por quê? Porque ela vai estar em ordem progressiva de dificuldade, né? Ela vai estar no sentido do conteúdo propriamente dito do livro, ou seja, na maneira que eu entendo, baseada em milhares e milhares de aulas particulares. São mais de 20.000 horas de aula, um a um, tá? Eu tenho mais de 1.000 depoimentos de resultado de alunos no playlist do canal do YouTube. Então, você vai encontrar gente que fala de mim? Vai. E até porque eu sou professor, não é santo, tá, viu? Para quem acha que eu sou santo, eu não sou santo. Eu sou professor, palestrante, escritor, consultor em superaprendizagem. Nunca fui nem pretendo ser santo. Apesar, seu Agnildo, de já ter ficado 6 meses no seminário, viu? Mas não gostei não, viu, Sagnildo? Eu fiquei lá um tempo lá e não me dei não. Padre, viu? Eu fiquei lá em João Pessoa com os jesuítas. Entendeu? Eu tinha vontade de... não parece, não. Eu tô mais parecido com o Brad Pitt, não, Sagnildo? Tá, mas saindo da brincadeira e voltando para o nosso conteúdo, então, leitura dinâmica é aqui, tá? Eu não conheço nenhum canal do YouTube que tenha a maior quantidade de vídeo. Eu não conheço alguém que tenha dado o maior número de aulas particulares e não conheço ninguém que tenha visitado mais auditório para falar de leitura dinâmica do que eu. Eu já falei para mais de 1 milhão de pessoas em auditórios do Brasil todo e de vários países. Então, é 24 horas. Aqui em casa, só eu aguento falar disso. Entendeu? Ninguém aguenta mais ouvir esse nome leitura dinâmica, tá? Então, uma vez, eu acho que eu já contei para vocês, eu falei, filho, quando você crescer, você vai dar aula de leitura dinâmica igual o papai. Aí ela falou, Deus me livre, né? Aí eu fiquei assim, né, pensativo, né? Por que Deus me livre, né? Eu falei, mas minha filha, por que Deus me livre? Ela falou, não, pai, você não tem férias, não tem sábado, não tem domingo, tem dia que você passa a noite falando de leitura dinâmica, é Natal, é Ano Novo, eu não vejo você parar de falar esse nome, leitura dinâmica, nenhum dia do ano. Entendeu? Então, isso aqui para mim não é hobby, não é passatempo, não é faz de conta, é uma coisa que eu respiro. Então, não tem como, por mais burro que eu seja, que não é o caso, né? Por mais burro que eu seja, 35 anos estudando esse conteúdo, dá para falar alguma coisa, certo? Então, quem está aqui, sinta-se privilegiado. Esse assunto é comigo, tá? Se quiser saber de outras coisas, você vai procurar outros mentores. Mas nesse assunto é comigo. Se você conhecer um melhor, me apresenta, porque eu compro o curso. Na hora. Assim como eu comprei o de todos, não só os cursos, mas os livros. Se aparecer um melhor do que eu, não perca tempo. Venha cá me avisar,
Me diga onde é, se é na França, se é no Japão, se é aquele japonesinho lá que tem nos Estados Unidos, o Kim, que eu já conheço também. Estive lá, né? Fiquei lá 4 meses. Todos eles eu conheço, né? O famoso professor de memória das celebridades. Viram já o vídeo dele? Muito legal. Ele tirou foto com o Superman. Agora, o Superman já fez leitura dinâmica também. Não sei se vocês sabem, né? Mas vamos voltar aqui para o livro, né? No filme, ele diz no filme que fez leitura dinâmica. Né? Ele fala para a Lois Lane que lia rápido por conta do curso, mas na verdade não é, né? Porque ele é extraterrestre, não é isso? Vocês estão atualizados aí? Do Superman? O The Flash também, porque caiu um raio na cabeça dele, não é porque ele tem leitura dinâmica. O The Flash lê rápido porque caiu um raio na cabeça dele, etc e tal, né? Mas não é o nosso caso. O nosso caso aqui, né, dona Celina, para a gente treinar, para ter leitura dinâmica, a gente tem que treinar. Nós não temos como esperar o chip do Elon Musk. Alguém aí já está na fila do link, do Neurolink aí? Rapaz, não estou porque é muito caro, né? Mas se fosse mais em conta, eu já estava. Porque o link vai entrar em contato com o satélite e eu estarei desempregado, né? Você não vai precisar ler nada. Então, se você pensar assim, quem descobriu a lâmpada? O chip ativa seu hipocampo, né? Puf, vai lá no satélite, traz a informação, né? Quem foi que inventou, pessoal? Ele volta tentando abrir a tela ali. Thomas Edison, eu vi a leitura labial aqui, né? Essa é fácil, né? Como diria, né, ali o elementar caro Watson, né? Então, quem foi que falou isso aí, o Edison? Tudo bem. Então, acho que foi o Sherlock Holmes, né? Foi esse mesmo, escrito por Vitor Hugo, né? Então, vamos lá. Quem é que leu o primeiro parágrafo do capítulo 2? O capítulo 2 tem por título a eliminação da vocalização. Olha aí, Dimas. Eliminação da vocalização e da subvocalização. Se fosse nosso presidente, aquele dia, teria respondido assim, não deixou molhar o bico, né? Então, você não esperou molhar o bico para dizer que na próxima aula ia ter sua resposta, né? Mas aí, tá aí, ó, o que você perguntou a semana toda lá no grupo, tá certo? Então, quem é que vai ler o primeiro parágrafo para a gente? Pode ler, Dimas. Não, era só para falar que a minha dúvida era se era para ler normal, né? Ou ler só. Todo mundo entendeu. Então, Portanto, teve um que até respondeu. Então, eu não passava eu não passei, aliás, dos 30 BPM. Eu não passei. Que bom. Foi muito. Foi muito, né? Foi muito. Tá bom demais. Por uma semana de aula, né? Tá muito bom. Agora dá para chegar no 120, 180, 210, né? Mas aproveita que você puxou o assunto aí e dá uma lidinha em voz alta para nós aí no primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, peraí. Eliminação da vocalização e da subvocalização. Entendemos na leitura dinâmica que os piores vícios adquiridos são a vocalização e subvocalização, treinados na alfabetização e depois dela, na consolidação e na estrutura psicológica do leitor ativo, do leitor adulto, o que diminui sua velocidade. Tá, então, você nasceu com voz mental, Dimas? Aquela vozinha que vai lendo e aparece? Você olha para a palavra e repete ela dentro da mente? Olha, desde que eu me conheço por gente, pelo menos é assim. Tá, mas se você voltar na sua infância aí, né, lá na sua alfabetização, né, em que momento, né, essa voz mental foi introduzida? Na escola. Em que momento exato? Você lembra disso?
Não, não, aí não. Foi quando você começou a repetir junto com os alunos em voz alta. Então, você repetia assim, B com abá, B com ebé, B com ibi. No Nordeste, Ognildo, é diferente, tá? O Y, Y, né? Você conhece isso aí? O Luiz Gonzaga sabia cantar o alfabeto, né? Conheço. Eu vi Então, é também. um pouquinho diferente, né, no Nordeste. Mas era, aí vai, né? Má com lá da mala, né? Então, sá com coda, saco. E aí você foi formando palavrinha, Dimas. Você tem filho pequeno ainda? Eu não tenho filhos. Então, você já viu, se lembra de ter visto aí nos últimos tempos, como é que uma criança que está aprendendo a ler, Nunca reparei. tá, ela lê assim, ó, aí se ela não entende isso aqui, ó, o tem, né, a família do ter, ela não chegou lá ainda, entendemos, não é assim? É a sílaba. Ela vai montando sílaba por sílaba. Sim. Então, foi na cartilha, tá? Assim como o Viagra foi descoberto por acaso, né? Vocês sabem disso, né? Não foi essa a intenção, não, viu, Túlio, do cientista inventar aquele negócio para aquela coisa lá, não. Assim como aconteceu com o Viagra, muitas descobertas importantes, seu Agnildo, Glenn Doman, nos Estados Unidos, descobriu por acaso que se você alfabetizar a criança sem ler sílaba, ela vira um gênio. Olha que coisa polêmica, hein? Como é que ele descobriu por acaso, Diego? Como é que foi? Por acaso. Tinha uma criança aos cuidados dele, chamado Tomás, e Tomás só tinha 2/3 do cérebro. Então, ele tinha uma lesão e um pedaço do cérebro dele lá era inexistente, certo? E aí ele falou, bom, já que essa criança não vai estudar, não vai ter oportunidade, não vai aprender mesmo, eu vou tentar aqui ensinar algumas palavras para o Tomás. Aí ele pegou uma cartolina, rasgou nos pedaços lá, de qualquer jeito, um pincel vermelho, porque o vermelho chama a atenção, com letra grossa, e aí ele escreveu palavras do dia a dia. Ele escreveu colher. E aí mostrou, Tomás, que é uma colher. Essa palavra aqui é colher. Aí o Tomás olhava ali. Essa outra palavra aqui é mesa. Essa outra palavra aqui é jornal. Essa outra aqui é prato. E aí ele mostrava 5. No dia seguinte, ele tirava uma palavra velha e colocava uma palavra nova. E o menino aprendeu a ler. Ele foi brincando com o Tomás. Daí a pouco o Tomás sabia ler. Tá? Agora, você quer ver o mais bacana? Ele pensou assim, se o Tomás, que não podia ser admitido em escola por deficiência de aprendizagem, nunca ia aprender a ler na vida, se eu ensinar uma criança normal, Tomás tinha 3 anos de idade, tá? Entre 2 a 3 anos de idade, quando ele começou a ensinar a ler. Imagina se eu aplicar isso numa criança normal. Quem sabe o que aconteceu? Alguém sabe aí? Sabe? Lembra, assim, deve ter ouvido nas minhas palestras, né? Quem sabe? As crianças normais ficaram superdotadas, Erivaldo. Caso. Tá? Brincando com o Tomás. Então, aí ele começou a passar um método para as mães. Não tinha live, Instagram, não tinha essas coisas, não. Tá? Era tudo feito na mão. Então, a comunicação era por carta. Ele tem um acervo de 100 mil cartas de mães, 100 mil cartas existe esse acervo, contando o que aconteceu com os filhos que foram alfabetizados precocemente.
Mas tudo isso por quê, Dimas? Porque eles não aprenderam a vocalizar nem subvocalizar. Primeiro, eles aprenderam as palavras, depois, na gramática, que eles foram aprender o que é sílaba, o que é paroxítona, né? Proparoxítona, e aquela coisa de sílaba, trissílaba, polissílaba. Entenderam, sim ou não? Na nossa alfabetização convencional, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, porque no Oriente, chinês não aprende assim, japonês não aprende assim, coreano não aprende assim. Vocês sabiam que até a década de 70, mais de 90% dos chineses eram analfabetos? Vocês sabiam disso? Quando, né, o governo chinês resolveu alfabetizar o chinês, entende o que aconteceu com a China? Né? Por mais um pouquinho, ela não está dominando o mundo todo. Já pensou se esses chineses, né, fossem alfabetizados, né, como os outros países foram? No Brasil começou em 1964, com Getúlio Vargas, ficou obrigado o pai a levar o filho para a escola. Antes de 1964, só levava o filho para a escola quem quisesse, e não tinha escola para todo mundo. Tá? Então, a vocalização, Dimas, é o quê? É o resmungar. Então, você olha a palavra e fica falando, resmungando, tá? O analfabeto funcional, ele não só subvocaliza, ele vocaliza, verbaliza, resmunga durante o texto. Eu tive alunos, para poder estudar, ele tinha que se trancar no quarto e ler em voz alta. Pode falar, Dimas. Foi assim, resmungando, né, que eu estudei o Palavras do 1 e 2. Pronto. Mas é do seu jeito, não é? Você tinha que fazer no jeito que a aula 1 ofereceu. Né? Agora, na aula 2, você vai ter mais ferramentas. Quem leu o segundo parágrafo? Vai lá, Diego. A vocalização durante a leitura é um fenômeno instalado com repetições em grupo, ainda em sala de aula, nos momentos em que, juntamente com o educador, se faz leitura oral em grupo. Após a sistematização com a cartilha, é tomada a lição da aprendizagem da leitura pela linguagem falada. O professor sugere que, dali para frente, façam também a leitura silenciosa, nascimento da voz mental. Cria-se a subvocalização. Então, a subvocalização propriamente dita surgiu quando o professor pediu que você fizesse, a partir de agora, uma leitura silenciosa. Você já ouviu isso, Erivaldo? A professora já falou isso na sua sala? Vocês vão ler o texto silenciosamente. O que ela queria dizer com ler silenciosamente, Erivaldo? Difícil é achar o botão que abre o microfone, né? Porque ele botou a tela virada, né? Tá, não saiu no microfone aqui não, mas eu vou traduzir o que ele falou ali, deu para ver pela, né, pela leitura labial, né? Então, assim, ela queria dizer que você não ia ler o texto em voz alta, mas que você ia repetir palavra por palavra o que você estava lendo dentro da cabeça. Então, você foi treinado, né? Você teve que aprender a usar a voz mental. A prova disso, seu Agnildo, que está bem cansado aí, não deve ter vindo alguma reportagem aí de longe, né, seu Agnildo? Né, seu Agnildo é repórter lá na Alagoinha, já estive lá na terra dele, né? Conheço bem o Centro de Cultura lá, lotou que não coube, né? Tem muita gente quando eu fui lá. Uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou mais. Isso, é. Então, seu Agnildo, isso aí, esse negócio da voz mental, o senhor foi treinado, há vários anos o senhor treina. A prova disso, Agnildo, é que pessoa surda, né, quem nunca ouviu som nenhum, aprende a ler. Como é que o surdo vai aprender a ler? E aí, como o Google é xereta, né, ele é intrometido,
ele mandou para mim, né? A gente estava falando desse assunto numa live, aí veio no meu Instagram uma entrevista de uma professora de Libras, né? E onde ela perguntava para o aluno assim: como é que você cria o som na sua mente, se você nunca ouviu? Como é que você lê a palavra na cabeça? Aí ele disse: não lê, não tem som. Eu só imagino. É por isso que a Rede Globo divulgou por muito tempo: quem lê, viaja. Mas eu fazia era rir, né? Porque quando eu pergunto assim para o aluno: o que você leu? Ele diz: professor, eu viajei. Né? Mas para onde? Rapaz, eu fui para outro lugar. O texto eu não sei nada. Tá? Mas não é dessa viagem. A viagem do surdo é que ele consegue imaginar, igual Einstein dizia, que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Tá? Então, foi um esforço, né, para você aprender a usar a voz mental. Coisa que o chinês não tem, coisa que o japonês não precisa, que ele já aprende por ideograma. Ele já aprende o fato, o signo com o significado visual. Tá? Inclusive, na China, existe mais de uma língua. Então, tem a língua que ela é só escrita, tem a língua que ela é só falada, enfim, tem o mandarim, que é a mais comum. Então, tem mais de um tipo de idioma. Mas vamos lá, quem lê para a gente o próximo? A subvocalização é a reprodução sonora dos signos escritos da mente. Dentro da mente. Dando a impressão de uma leitura em voz alta e que, de alguma forma, facilitaria a compreensão e a retenção. Não existe equívoco maior e é o principal vilão da leitura dinâmica. Prossigo para aqui. Pai, para aí. É o vilão, né? O bicho de 7 cabeças. Tem gente que começa a leitura dinâmica falando de subvocalização e termina falando dela. Entendeu? Ele não abandona a voz mental de jeito nenhum. Ele se apaixona por ela e ela por ele. Né? E o segredo é você não se preocupar com ela. Tá? Uma coisa interessante que eu aprendi sobre corrida automobilística. Né? Dizem que se o corredor olhar para o obstáculo, se ele olhar para o muro, ele bate no muro. Por que ele bate no muro? Foi o caso do Ayrton Senna. Por segundos ali, talvez centésimos, milésimos de segundo, ele, ao invés de olhar para a pista, ele olhou para o muro. Tá? Por quê? Porque o doutor Laí Ribeiro tem uma frase interessante que diz assim: quando você pensa no problema, o que aumenta é o problema. Se eu disser, não pensa no azul, você pode até ter pensado numa outra cor, mas a primeira cor que você pensou foi o azul. Não foi? A primeira é o azul. Então, o foco de perder a voz mental é você parar de pensar nela. Você faz os exercícios e relaxa. Né? Você já viu aquele pessoal que vai para academia, ele faz o exercício por bíceps, ele fica olhando para o espelho para ver se cresceu o muque? Você já fez isso aí, não fez? Fala a verdade. Por isso que a academia é cheia de espelho. Né? Porque ele faz um exercício e já vai para o espelho para ver se já aumentou, né? A mesma coisa, ele vem aqui, treina a leitura dinâmica aqui para ver se a voz mental sumiu. E aí ele percebe que ela está lá. Eu sei que tem gente que faz 3 meses de academia e não vê diferença. Aí quando encontra alguém que não via há muito tempo, a pessoa olha e diz, nossa, mas você está diferente, né? O que você está fazendo? Ah, você achou? Estou indo para academia. Aí fica todo feliz, porque ele não se vê no espelho, né? Então a leitura dinâmica, Dimas, quando você menos pensar, quando você esquecer dela, você vai perceber, né, que ela já desapareceu em 70%, 80%. Tá? Então, ela vai ser vilão sem se preocupar com ela. Tá, quem lê o próximo pra gente? Eu. Valendo, vai lá. Quando subvocalizamos ou vocalizamos o texto durante a leitura, diminuímos drasticamente a velocidade, que geralmente ultrapassa as 1000 palavras por minuto, enquanto que a velocidade da voz fica numa faixa de 80 e 120 palavras por minuto. A queda na assimilação se deve à dispersão
saturação da atenção e da capacidade de observação. Ah, então tá bem concentrado aí, né? Parece aquele sabão em pó. Já viu, Sogno, sabão em pó concentrado? Você bota só a tampinha, né, na água e ela vira um monte de coisa, né, para lavar um monte de roupa. Então, isso aqui tem um monte de informação, pessoal. A leitura dinâmica passa das 1000 palavras por minuto. Mas se o senhor pegar um texto, o senhor deve saber disso, que é jornalista, né? Então, se o senhor falar rápido, ó, o senhor tem só 2 minutos para passar o assunto. Por mais rápido que o senhor fale, tá? Vai ficar ali no 180. Uma das pessoas que falam mais rápido no Brasil, né? Quem sabe quem é? Tom Cavalcante, ó. Eu só ouço o gol. Ele passou o falando, falando a cabeça dele, gol. Não é assim que ele fala? Eu me lembro de um narrador de corrida de cavalo. Eu mandei no grupo um rapaz que se deu mal na Índia. Vocês viram aquilo? Eu mandei lá no vídeo, ele foi para uma televisão dizendo que era o leitor mais rápido do mundo, mas em voz alta, tá? Rapaz, ele lendo aquele livro em voz alta parecia mais uma coisa do demônio, assim, uma coisa assim, um fenômeno espiritual, uma coisa ruim, né? Alguém viu aquele vídeo que eu deixei lá? Não vi. Depois eu vou mandar de novo. É uma coisa esquisita mesmo, ele lendo, né? E aí o jornalista mandou ele embora, falou, não, isso aí não existe, não, você está falando, isso é louco, né? E então a pessoa que lê rápido em voz alta, ela vai ter um limite de velocidade. Então, vai o quê? Vai saturar a sua atenção. Por quê? Porque o cérebro é dinâmico, você está lendo aquilo ali em preto e branco. Você tem um monte de coisa na mente para pensar, né? Você tem que pensar na esposa, tem que pensar no filho, você tem que pensar no boleto, você tem que pensar para onde você vai viajar, você tem que pensar o que será que vai acontecer quando eu morrer, né? Enfim, você vai pensar em tanta coisa que o cérebro vai falar, não, isso aqui tá lento, tá monótono, tá chato demais. Então, a voz mental, ela não só atrapalha a sua velocidade, ela aumenta a dispersão. Ela vai fazer com que você simplesmente escape do assunto, tá? É por isso que muita gente, quando está lendo, simplesmente foge. Quem já se pegou lendo e, de repente, viu que estava em outro lugar? Não é assim que acontece? Por quê? Porque você está lendo tão devagar, que o teu cérebro decide, vou pensar em outra coisa, eu não dou conta de ficar aqui silabando essas palavrinhas pretas no fundo branco. Né? Quando tem umas gravuras, aqueles gibi, não é assim? Quem é que lia gibi aí? Eu lia tudo quanto é tipo de gibi, né? Tinha aqueles dos heróis, né? Na Liga da Justiça, tinha da Mônica, tinha tudo quanto é troço. Né? Então, o pessoal tinha o Texas, né? Tex, né? Quando é tudo colorido, ainda é mais legal, você vai imaginando a história, né? E vai lendo. Mas não tem condições, o cérebro não fica ali com a leitura convencional. O mundo moderno não suporta mais aquela leitura. Tá? E aí, para fechar, quem é que lê aí os 2 últimos parágrafozinhos aí, que é da parte da teoria, para irmos para a prática, né? Eu posso ler. Lendo. Uma das provas de que a leitura não precisa da voz mental é que o surdo, que nunca ouvira nem falar nenhuma palavra, é passível de alfabetização, inclusive lendo tão bem ou melhor que os leitores tradicionais. A leitura silenciosa se tornou um paradoxo no desenvolvimento cultural do gosto pela literatura. Então, o que acontece? Por que é paradoxo? Porque eu ouço demais. Todos os dias alguém me diz assim, né? Pessoas interessadas em comprar a mentoria. Diz assim, professor, se eu ler sem a voz mental, ou se eu ler muito rápido, eu vou entender? Né? Então, aqui, com exceção do Diego, do Hérisson e do Dimas, todos já fizeram aulas particulares. A compreensão não aumenta quando a gente ganha velocidade? Aumenta. Né? Então, todo mundo que fez as aulas e fez os testes, eu tenho filmado
mais de 1.000 horas filmadas, né, de testes, aluno fazendo teste ali ao vivo, eu filmando ali o resultado dele, todos dobraram, triplicaram a compreensão quando ganha velocidade, tá? Tá, e como é que eu vou treinar? Então, aqui eu proponho, né, um exercício que ele não é meu, não fui eu que criei, mas eu reproduzo ele aqui na teoria e na prática, né, como treinar para diminuir essa voz mental, tá? Então, quer ler para a gente, Túlio? Como treinar o módulo palavras e números? A estrutura do Palavras e Números apresenta 4 colunas que evoluem em grau de dificuldade. A leitura deve ser ritmada com metrônomo, alterando as páginas entre o movimento convencional da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e o zigue-zague, já treinados no capítulo 1. Então, aí a gente só repete os formatos nas figuras, né? Então, esquerda para a direita, você vai ter lá no manual, né, nos exercícios, né? Livro 22, calor 16. É de cima para baixo, né, da esquerda para a direita. 49, curso 35, valor. Não dá para pegar por aqui, mas todo mundo está com o PDF observando. E na folha seguinte, eu leio da direita para a esquerda, também de cima para baixo. Na folha 3, eu já leio em zigue-zague e vou alternando isso, né, da folha 1 até a última página. Vamos fazer? Então, cada um... Pois não, Diego? Professor, tem que olhar a palavra e o número ao mesmo tempo ou palavra, número alternando? Então, alternando os movimentos, ou seja, uma folha eu leio só indo, como no palavras. Mas tem que olhar o conjunto? Não, cada tópico é uma linha. Então, mas eu foco o livro 22, o livro primeiro, depois no 22. Você vai correr o olho como se fosse uma página, como se fosse uma linha de um texto comum. Ah, entendi. Tá? Você vai deixar o olho passear ali. E, na verdade, a gente sabe que o olho não corre, a linha, o olho salta nas palavras, né? Uhum. Conforme você vai treinando isso aqui com o metrônomo, ele vai conseguindo uma experiência. Então, nesse caso aqui, né, que está escrito aqui acima, né, para a gente já ir na parte prática, né, meia hora de teoria, meia hora de prática. Por que que esse exercício aqui, né, com números, vai diminuir ou educar sua voz mental? Quem se lembra aí, já fez essa aula e se lembra? Porque não dá tempo de falar os números, né? Às vezes o número tem 2, 3 palavras nele. Não dá tempo, né? Então, se eu colocar uma batida que eu leria normalmente 4 palavras, como, por exemplo, né, o Dimas fez no 30. 30 para ler 4 palavras, né, Dimas? Isso aí. Se o Dimas colocar o 30 e ele lê com a voz mental, então ele vai ler livro 22 ou 22. Calor 16 ou 16. Então, na pior hipótese aqui, você vai ter 6 ou 5 palavras ao invés de 4. Nesse caso aqui da primeira linha. Tá? Só que quando eu passar o olho, o cérebro, ele utiliza um recurso chamado lei do menor esforço. Então, ele vai ver que vai ficar cansativo, ficar resmungando ou repetindo na mente o número. Vai ficar cansativo. Aí o seu inconsciente, por ele mesmo, decide, Dimas. Sabe uma coisa? A palavra eu subvocalizo, mas o número eu só vou passar o olho e entender. Na palavra eu leio as sílabas, eu subvocalizo, mas no número eu fotografo. Entenderam ou não? Entendi. Automaticamente, mesmo que eu não queira, o seu inconsciente, para poder diminuir a exaustão, o tédio, vai cortar a vocalização do número. E aí, fazendo isso por generalização, o cérebro chega à conclusão: se eu consigo ver números sem vocalizar ou subvocalizar, eu também consigo fazer com as palavras. E aí, pronto, ó, é o que se chama no coach. Eu viro uma chave. Ah, sabe quando você faz assim? Igual o Arquimedes gritou na banheira, eureka, e saiu correndo pelado no meio da rua?
Eureka, eureka, não foi? Então, quando você começar a treinar isso, Dimas, você vai gritar o eureka. Ah, tá, olha aqui, ó, tá vendo? Eu tô conseguindo ver pelo menos os números sem estar falando na cabeça. Então, cada um vai ligar o metrônomo na velocidade que acha que consegue, né? É claro que o Erivaldo tá mais treinado, né? O Dimas, né, só fez o primeiro módulo, a Dona Tessilina já lê mais de 1000, o Túlio também, o Erivaldo também, Erivaldo? Não cheguei ainda a 1000. Não chegou, mas está encostando, seu Agneu também está lá. Está quase, está perto. Então, quem achar que dá para fazer nos 50, nos 60 BPM, vai fazer. Quem achar que não consegue fazer só no 30, põe no 30. Então, conforme a seta que a gente viu lá na orientação, você vai ler uma vez da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá certo? Quem for fazer pelo PDF, pode fazer no celular, no tablet, no computador. Pois não, Dimas? Não sei se é costume mesmo da gente, mas eu coloquei o tempo de 35 e já fui subfocalizando tudo. Ok, mas na hora que você assustar é igual bicicleta, tá? Na hora que você assustar, você tomou tanta queda, um dia você já tinha até desistido, aí você vai pegar a bicicleta, vai sentar e sai andando. Não sei se foi assim contigo, mas comigo foi. Eu já estava desistindo de andar naquilo, mas de repente eu comecei a andar. Tá certo? Então, pode começar aí, pessoal. Pode ler uma ou duas vezes, quem for mais rápido. Terminou, levanta a mão, me avisa que acabou. Até onde a gente... Só tem a palavra nuca, né? Começa na palavra livro, para na palavra nuca. Vai lendo uma vez, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Deu para ler? Tá. Qual a impressão que tiveram, né? O Dimas já disse, não, eu vocalizei o número também. Ok, sem pressão, sem ansiedade, é só fazer, repetir. Uma vez eu aborreci o professor de datilografia, né? Eu perguntei, professor, negócio de AS, DF, G, professor, não dou conta, já enjoei disso aqui. Eu já sei que aqui é A, que aqui é S, aqui é D, aqui é F. Não pode passar para a próxima lição? Ele falou, não, tem nada a ver com a lição. Isso aqui tem relação com a sua estrutura psicológica. É o teu cérebro que tem que aprender e o dedo trabalhar junto. Então, aqui é o olho que vai se desenvolver, não é a palavra ou o número que está escrito. É a repetição que vai te dar aqui a automação. Tá? Algum comentário até aí nesse primeiro exercício? Tá. Então, vamos por palavras e números 2 e vamos ler de trás para frente. No 2, tem uma palavra e uma trissílaba. Aliás, uma centena. Uma palavra, uma centena. Uma palavra, aqui piorou, ao invés de 4, se você subvocaliza, vira 8. Então, jornal 947, semana 364. Pois não, Dimas? Esse aí piorou. Na Nesse lição, aí. na lição do palavra 2, eu não consegui nada, não consegui bem Então, leve. quando você vai no supermercado, você deve ficar agoniado, né, Dimas? Porque você tem lá milhares de produtos na prateleira com o preço embaixo. Já pensou você passando ali? Arroz, R$19,35. Óleo, né, R$7,99. Feijão teve uma época que estava R$18, agora baixou para uns R$5,55, vou pôr aí na promoção, né? Então, já pensou se no supermercado você tivesse que olhar o produto, falar o produto e falar o preço? Você não saía do supermercado de tão devagar que você ia andar pelos corredores. Então, na verdade, a gente já faz isso, só que eu estou viciado no livro. Mas eu não pronuncio quilometragem em placa de trânsito, eu não pronuncio número em cartaz, em placa de preço, em promoção, em valor da gasolina. Tudo eu bato o olho e já leio. Assim como a criança faz. Então, aqui você faz só porque você está acostumado, tá? Mas no supermercado você não faz. Quando você está dirigindo, você não faz, né? Até porque não daria tempo, senão você bate. Né? Então, esse aqui nós vamos começar no 364, correto?
Nós vamos ler de trás para frente. Valendo. Terminou, sinaliza. Ok. Alguns leram 2 vezes, né? Alguns ainda estão lendo. Então, cada um está num nível, está no seu nível. Olha, oi, Diego. Só para sinalizar que eu terminei. Ah, ok. Tá. O 3, agora que ficou ruim, né, seu Dimas? Olha aqui, ó. Agora que lascou de vez, ó. Costela, né? A palavra aumentou de tamanho também, ó. Tem trissílabas aqui, ó. E depois vem 1234. Vinagre, 6.583, ou 6583, ou 65, ou 6583, ou 6583, ou 6583. Tem gente que grava áudio e me pergunta isso, tá? Então, agora parou um pouquinho, que os alunos estão tudo adiantados. Mas no início da mentoria, sempre tinha um que num dia mandava assim, professor, no Palavras e Números, eu falo, né, 1234, 1234 ou 1234? Eu, nenhum nem outro. Mas como assim? Não, o número você só olha no meio dele e tenta entender. Tenta. Não quer dizer que você vai conseguir. Se a voz mental aparecer, você continua fazendo, fazendo, fazendo. Aí uma hora o cérebro vai se aborrecer, porque é um tédio você ficar subvocalizando isso aqui, ele para de fazer, certo? Tá. Então nós vamos ler esse em zigue-zague. Pois não, Dimas? A voz mental continua. Continua, né? Se ela continuar, deixa ela, se, né? Você não vai se preocupar com ela. Você tem que olhar para a pista, não é para o muro, certo? Então, nesse é no zigue-zague. Você vai ler, vai na outra linha, volta, vai, volta. Pode começar, você ajusta teu metrônomo e executa. O Agnildo colocou em qual velocidade? E diminui a velocidade, que eu estava em 70, agora eu voltei a diminuir para depois aumentar. Eu vim para 60. 60. Quem fez menos? Eu fiz menos. Coloquei 50. 50. Tá. 50 também. 50 também. Quem fez mais? Mais de 70. Tô fazendo com 70. 70 também. Ok. Tá, então, o número 4. Como é que eu treino no 4? Esquerda para direita, né? Direita, direita, esquerda ou zigue-zague? Esquerda para direita. Esquerda para direita. Então, agora, ficou mais difícil ainda. Por incrível que pareça, tem números com mais de 4 unidades, dígitos, né? E tem números com 2 dígitos. Tem aqui colunas que tem um dígito. Então, você tem novo 5262, espera 516, 0249, candelabro. Então, tem trissílaba, tem polissílaba, tem monossílaba, tem unidade, tem dezena, tem centena, tem mais do que milhar. Aí que ficou bom. Então, quanto mais difícil, mais atenção e concentração você ganha no exercício. Então, vamos fazer o número 4, lendo da esquerda para a direita.
Ok? E o número 5? Ele é parecido com o 4, né? A estrutura dele. Mas eu vou ler como? Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, você pode aumentar o metrônomo, manter ou diminuir. Pode começar. Ok. Então, essa semana, Dimas, você vai treinar só isso. Palavras e números. 1, esquerda, direita. 2, direita, esquerda. 3, zigue-zague. 4, esquerda, direita. 5, direita, esquerda. Você vai treinar aí mais ou menos uns 10 minutos por dia. Então, vai dar tempo de fazer de novo, né? Esquerda, direita, esquerda, zigue-zague. Foi. Aí no 1 você estava indo, você faz voltando. No 2 você fez voltando, você faz indo. No 3, né? Você fez em zigue-zague, você muda. Você pode até brincar, pessoal, faz de cabeça para baixo, certo? Então, nós vamos ter aqui outros capítulos, onde nós vamos treinar também, cantando, contando. Na verdade, esses capítulos são antes desses. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 são os capítulos dos módulos, tá? Mas antes desses capítulos, nós temos as pré-lições, né? Respiração, hiperventilação, né? Movimento dos olhos, né? Ler cantando, contando, de trás para frente, elefantinho, etc e tal. Né? Tudo isso são capítulos que vêm antes. Nutrição cerebral, método de estudo. Então, isso vem na introdução. Esses já são os exercícios propriamente dito. Ah, mas eu não estou fazendo, eu não estou usando. Não tem problema. O importante é que você faça o exercício da semana o melhor que você pode. Pode falar, Dimas. Era isso que eu ia dizer, porque eu não terminei nem o primeiro exercício da apostila 1. Mas aí você fez errado, né? Porque na sentada, faz a folha 1 indo, a 2 voltando, a 3 em zigue-zague, a 4 indo, a 5 voltando, a 6 é zigue-zague, a 7 é indo, a 8 é voltando, a 10 é em zigue-zague. Fez errado, né? Por quê? Porque toda vez que você sentar, você tem que fazer o módulo todo. Se sobrar tempo, se você marcar 10 minutos para treinar, sobrou tempo, você começa de novo. É que eu acho que você nem pôde ficar na aula e nem assistiu depois o vídeo, né? Aí é cruel, né? Aí matou a aula, ainda depois não pegou com o colega o caderno para ver a anotação. Aí a vaca vai para o brejo, né? Então, assim, você tem que assistir a aula que é ao vivo. Matou a aula, vai ficar gravada. Aí, essa segunda ainda eu vou deixar lá, tá? Da terceira em diante é no playlist privado, é trancado, só entra lá quem é daqui do grupo, que está praticamente fechado. Nós vamos fechar ele em 40, né? Tem 8 vagas só, tá? Alguma dúvida sobre como treinar? Não. E se tiver, se aparecer dúvida? Aí pergunta lá no grupo, né? É isso, Edivaldo. Aí faz igual o Dimas. Vai lá, escreve. Afinal, ponho voz mental ou não ponho? Ali eu vi que foi igual em Hamlet, né? Ser ou não ser? Eis a questão, né? Foi igual lá no momento da inspiração de Shakespeare, né? Ser ou não ser, né? Põe ou não põe? Tira ou colo, né? Então, naquele momento ali, você chegou à exaustão de perguntar e a resposta ficar meio truncada. Então, teve dúvida, você vai lá, grava o áudio no grupo do tratado, né? Deixa lá a pergunta que eu vou ter o maior prazer respondendo. Eu tenho certeza que alguns que estão aqui, não só, né, já estão preparados, como também, antes de mim, talvez já vá lá e coloque a resposta para você. Tá? Então, esse é o nosso capítulo 2, o capítulo 3 já está lá, né? O 4 é inédito. Alguém mexeu no capítulo 4?
O capítulo 4 ninguém tem, tá? É novidade. É só para quem tem o tratado de leitura dinâmica, certo? O 3 você ainda conhece, mas o 4 é novidade. E assim como vários outros capítulos, né, serão novidades. Oi, Danticina. Está sem áudio? Acho que ela precisou sair e não conseguiu falar. Bom, no mais, pessoal, amanhã nós vamos ter aula também. Vocês estão sabendo do aplicativo, né? Sim. Então, amanhã vai ter aula do aplicativo unificado. Nós estamos pegando todo o conteúdo escrito, transformando num portal que abre tanto para quem tem Android quanto para quem tem iOS. Tá? Pois não, Dacilino. Eu pergunto se o senhor já colocou o 3. O 3 e o 4. Eu não vi, professor, desculpa. Eu coloco de novo, não tem problema nenhum. Toda hora eu estou colocando lá, né? Então, eu vou colocar lá o 3 e o 4, tá? O 4 é novidade, né? O 3, para quem está fazendo aula individual, já conhece, mas não com a profundidade que nós vamos estudar pelo tratado. O senhor vai colocar hoje ainda? Coloco sim. Terminando aqui, eu vou aguardar subir a aula, transcrever e publicá-la, né? Mas, então, eu estou à disposição. O aplicativo, pessoal, valor insignificante, simbólico, R$50 para você ter acesso a todos os APKs que nós vamos abrir, né? Tudo quanto é módulo que a gente criar, primeiro quem vai receber é o grupo do aplicativo. E vai ter o dia da aula, que é quinta-feira. Toda quinta nós vamos treinar no aplicativo, certo? Então não tem teoria, é só treinamento. Não é igual o tratado. O tratado ele tem a teoria, que nas aulas particulares não tem. Mas no grupo do aplicativo é só prática, é só treinar. Treinar e fazer teste, treinar e fazer teste. Inclusive no aplicativo, né, o Morandini já fez, inclusive, no web, um sistema, né, que você faz ler o texto, clica, responde a questão de múltipla escolha, ele já te dá o resultado. Quantas palavras você leu e quantos por cento você memorizou. Bacana, né? Então, isso vai ter no aplicativo também. Já está pronta essa parte aí. Foi um aluno nosso que fez, inclusive. Foi o Morandini. Aí o Morandini eu vou passar para o Murilo vai juntar no APK e vai colocar lá no Play Store ou no App Store. Tá? Então, até amanhã, né? E ele veja aí nas aulas particulares ou nas aulas em grupo.